gente, são 10h04, vamos iniciar o nosso webinar, tá certo? Vamos iniciar o webinar. O nosso tema de hoje vai tratar o nível de informatização do processo do seu faturamento na instituição, ok? Então, eu vou, antes de a gente entrar efetivamente, eu vi aqui que o Alexandre viu, temos pessoas de todo o país, distribuídas aí, representando aí as várias regiões do país, excelente, tá? Então, vamos lá. Trataremos da análise da gestão dos processos de faturamento e vamos tratar no dia de hoje do bloco nível de informatização, né? Qual é o nível? Como você faz para saber o nível de informatização da gestão do processo de faturamento ou do seu faturamento? Esses webinars que nós estamos realizando, apenas para localizar todos. Pronto. Este webinar que nós estamos realizando faz parte de uma série, né, de webinars que estamos realizando ao longo do ano, que vai até fevereiro de 2021. Tá? Só para eu saber, quem está participando a primeira vez de nossos webinars, sinaliza aqui no bate-papo. Tá, o Marcel Salles, né, está participando pela primeira vez. Ok, Marcel. A Tatiane Ramos. Então, vejam, nós temos uma programação que vai até fevereiro de 2021, está aí na tela, onde nós trataremos de vários assuntos, e hoje a gente vai tratar de um elemento que nós chamamos o elemento 3 do nível de maturidade do faturamento. Então, hoje nós estamos exatamente aqui, no dia 14/10, não é isso? Onde nós vamos tratar do elemento 3, do nível de maturidade. Já para vocês que estão assistindo hoje, vão entender o que é o elemento 3 do nível de maturidade do processo de faturamento. Então, vamos lá. Diagnóstico da maturidade. Nós vamos tratar o que representa o diagnóstico da maturidade. É isso? O que é esse diagnóstico da maturidade? Para a gente chegar no elemento 3, é importante que entenda-se o que é o diagnóstico da maturidade da gestão de faturamento convênios, ou faturamento SUS. Nós desenvolvemos um método que ele vai dar o nível de maturidade que se encontra o seu hospital em relação à gestão do processo de faturamento. E o que é que esse diagnóstico de maturidade objetiva? Né? Ele visa identificar qual o nível de maturidade do processo de faturamento do teu hospital, seja ele SUS ou convênio, ou SUS e convênios, tá certo? E quando você identifica o nível de maturidade, você vai poder comparar em que posição o seu hospital se encontra e qual que é o nível ideal. E essa diferença existindo, claro, a diferença entre a posição que o hospital se encontra e a posição que é o nível ideal, você tem aí essa diferença que nós chamamos de gap, tá? Então, por exemplo, a diferença aqui do item 7, a posição ideal está aqui, e a posição que este hospital modelo se encontra está aqui. Essa diferença nós chamamos de gap. Então, veja, o diagnóstico da maturidade, ele vai te disponibilizar, vai te informar qual o nível de maturidade que se encontra no teu hospital, tá bom? E quando você encontra, por quê? Qual a importância de eu encontrar essa diferença e esse gap? Primeiro, você sabendo o nível de maturidade que o hospital se encontra e os gaps existentes no hospital, você pode, com a eliminação dos gaps, reduzir custos, aumentar a produtividade, aumentar o resultado ou o teu próprio faturamento. E também, com a implementação dos planos de ação, você vai poder potencializar o uso do teu sistema. Potencializar o uso do sistema de gestão integrado informatizado que você utiliza. Não importa qual é o programa que você utiliza, não importa qual é o ERP, você vai poder
potencializar o uso dessa ferramenta no teu hospital. Então, qual é o primeiro passo? É fazer o diagnóstico. Qual é o segundo passo? É definir, entendendo o nível de maturidade que você se encontra, você vai implementar ações para reduzir esse gap, tá? Então, vejam só. Professor Wilomar, o que é avaliado, né? O que é avaliado no nível de no diagnóstico de maturidade da gestão do processamento do faturamento SUS ou convênios? Nós avaliamos o que são esses 7 itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São esses 7 blocos, né? O primeiro bloco que é avaliado é a velocidade no processamento do faturamento. O segundo bloco que é avaliado é a qualidade do processamento do faturamento. O terceiro bloco que é avaliado é o nível de informatização. O quarto bloco que é avaliado é a geração de receita, fluxo de caixa. O quinto bloco é a padronização de processos. O sexto bloco é a cultura de gestão por resultados e metas. E o sétimo bloco é a capacitação de profissionais. Então, veja, o nível de maturidade, ele avalia, ele considera 7 blocos, tá? E esses são os blocos que são avaliados. E em cada um dos nossos encontros, nós estamos focando e aprofundando cada um desses blocos. Ou seja, no primeiro webinar, nós falamos do método. No segundo, nós tratamos só da velocidade no processamento do faturamento. Depois, no webinar seguinte, nós tratamos da qualidade do processamento do faturamento. No próximo bloco, que é hoje, nós vamos tratar do nível de informatização. E nos blocos seguintes, né, nos próximos encontros, que a gente está fazendo um encontro por mês, a gente vai tratar desses outros blocos que mais para o final eu voltarei a repetir a programação dos meses seguintes, tá bom? Então, vejam, hoje nós vamos tratar do nível de informatização, tá? Então, vejam, nós, reforçando o diagnóstico da maturidade, ele tem um nível ideal. Aqui é um hospital real, tá? Que já fez o diagnóstico. Vejam a posição que o hospital se encontra em cada um desses blocos avaliativos. E aqui são os 7 blocos que são considerados na avaliação de maturidade. Seguindo, gente. Bom, professor, quando faz o diagnóstico da maturidade, como é que nós somos enquadrados, né? Como é que o hospital é enquadrado nesta avaliação? Primeiro, os profissionais vão responder, o hospital que faz o diagnóstico, nós selecionamos alguns profissionais, indicamos, para responder às questões. Este diagnóstico é 100% online, tá? Totalmente online. Então, você vai entrar, o hospital interessado entra na plataforma, responde o diagnóstico, e nós damos o resultado, e no final, após a avaliação dos 7 blocos, o hospital é enquadrado num desses 4 blocos aqui. O hospital estará enquadrado ou no nível de maturidade inadequado, ou no nível de maturidade insuficiente, ou no nível de maturidade em evolução, ou no nível de maturidade adequado. Por exemplo, se o hospital estiver no nível inadequado, ele terá gaps maiores, certo? Em relação ao ideal, se ele estiver no nível inadequado, o gap dele será maior. O que é o gap dele será maior? A distância, né, entre a posição que se encontra o hospital e o ideal será maior, ele estando no nível inadequado, perdão. Se ele estiver no nível insuficiente, o gap é um pouco menor em relação ao adequado. Se ele estiver no nível em evolução, o gap é um pouco menor, e assim por diante. Isso ficou claro, gente? Escrevam para mim, sim ou não? Escrevam no bate-papo. Legal.
Então, vejam, no final, eu vou disponibilizar um link para quem tiver interesse participar. Ô, Alexandre, já prepara esse link para o pessoal no final e pede para mandar no meu... pode mandar privativamente para mim no bate-papo ou no Skype, tá? E me avisa quando liberar, põe por aqui mesmo, manda privativamente para mim e depois eu libero. Eu vou, no final deste webinar, só para vocês terem uma ideia, esse diagnóstico, gente, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Hoje, o Instituto, ele cobra para fazer o diagnóstico. O diagnóstico da maturidade do faturamento SUS. Ele é R$ 6.500 por pessoa. E aí nós sempre sugerimos que sejam 4 profissionais, tá? Que façam no hospital. Então, 6.250 vezes 4 dá R$ 25.000, tanto para o SUS como para o convênios também. Esse diagnóstico, 6.250 por pessoa e 4 pessoas. Só que, para quem está participando no final do diagnóstico, deste webinar, nós vamos dar um link. O hospital que quiser fazer o diagnóstico gratuitamente, nós vamos liberar para os partícipes deste webinar, tá bom? O nosso assessor Alexandre está preparando o link, que quem tiver vai preencher lá com os dados e nós vamos fazer contatos posteriormente para a gente implementar o diagnóstico no seu hospital. Lembrando, por que é importante fazer o diagnóstico? Você vai ter uma visão externa, técnica, de qual nível de maturidade o teu hospital se encontra. Você vai poder implementar planos de ação para melhorar a gestão do seu hospital em relação à gestão do processo de faturamento, tá? E com isso você vai conseguir reduzir custo, reduzir gastos, aumentar faturamento, tá certo? Então vamos lá. Bom, o diagnóstico de maturidade, gente, ele te ajuda, né, a você eliminar dores como essas que você vive, que você possui no hospital, no teu hospital no dia a dia. Então, vamos lá. Que dores são essas que você convive dentro do hospital? Vamos lá. Opa. Então, que dores são essas? Gente, você, no seu hospital, depois vocês respondem para mim, tá? Eu vou fazer a pergunta. Você convive com atraso no processamento do faturamento? Por vários motivos. Você convive com glosas nas contas hospitalares? Você convive com falhas recorrentes? Todo mês você tem que sair correndo, seja SUS, seja se seu hospital atende SUS, se seu hospital atende convênio, se seu hospital atende os dois, SUS e convênios, né? Você passa por essa dificuldade de todo mês estar correndo para corrigir as falhas que ocorrem na recepção, nas falhas que ocorrem no setores de atendimento ao paciente, como pronto-socorro, urgência e emergência, unidades de internação, centro cirúrgico, falhas que são cometidas pelo corpo assistencial, pela recepção, e você do faturamento todo mês tem que sair corrigindo para dar tempo fazer o processamento do faturamento, para não ter maiores glosas. Isso acontece no seu hospital? Respondam para mim, sim ou não. Você possui dores, né, que permite que tenha ausência ou pouca padronização de processos? Você tem ausência ou pouca padronização de processos no teu hospital? Você tem dificuldade para treinar, capacitar os participantes do processo de faturamento? Gente, o que é treinar os partícipes, né, do processo de faturamento? Quem participa do processo de faturamento? Digamos, no meu hospital tem 1.000 profissionais, 1.000, contando com médico, enfermagem, recepção, faturista, comercial, lavanderia, farmácia, 1.000 profissionais trabalhando no meu hospital. Um exemplo. Vocês sabem qual é o percentual de partícipes do processo de faturamento no hospital? Em um hospital? No meu hospital, que tem 1.000 profissionais, por exemplo?
de 70% a 80%. Esses são os profissionais que participam do processo de faturamento. Por quê? O processo de faturamento, onde é que ele inicia? Quando o paciente agenda uma consulta. Quando o paciente dá entrada no hospital e chega na recepção. Ali começou o processo de faturamento, gente. Então, a recepção participa o médico também, a enfermagem também. A enfermagem, quando eu falo, é o corpo de enfermagem, o técnico, o auxiliar, o enfermeiro, o médico cirurgião, o médico assistencial, né? Todos esses profissionais participam. É um engano achar que quem participa do faturamento é somente o setor de faturamento. O setor de faturamento é o funil. O setor de faturamento é o funil. Ele é no convênios, ele é o final do processo, porque ele pega, fecha a conta, gera o lote e manda para a operadora de plano de saúde. Então, o setor de faturamento é o funil. E isso no convênios, fecha o processo. Quando ele manda o lote para a operadora de plano de saúde, encerrou o processo de faturamento. Tá? No convênios. E no SUS, o processo de faturamento não acaba nem no setor de faturamento. Sabe quando acaba, gente? Quando você registra a produção assistencial, manda para o gestor local do SUS, que é a Secretaria de Saúde ou estadual ou municipal. A secretaria faz o processamento, né, as validações, as críticas nos sistemas SHD ou no CIA e gera as críticas para corrigir, depois processa novamente e dispara. Ali, veja, o processo se encerra no SUS, lá na Secretaria de Saúde. O processo de faturamento. Né? Então, vejam, quantos partícipes, quantos profissionais participam do processo de faturamento? E como capacitar todo esse contingente de pessoas para que as falhas não ocorram constantemente, sequencialmente, todo mês, no setor de faturamento, e seja essa briga. Como que eu faço para capacitar, professor? Nós temos o programa de certificação Glosa Zero, que eu vou falar com vocês mais tarde sobre isso. Temos um programa que capacita o médico, a enfermagem, a recepcionista, o faturista, o comercial, capacita todos os profissionais para você eliminar esses, e tudo à distância, para você eliminar esses problemas do processo de faturamento. Tá bom? Então, você pode sim, com o diagnóstico da maturidade, eliminar essas dores, mas o diagnóstico ele vai te dar uma visão, para que você tome ação, plano de ação para resolver, tá bom? Vamos lá. Hoje, como falei, nós vamos analisar o nível de informatização. O nível de informatização do seu faturamento. Que é o elemento 3. São 7 blocos que o nível de maturidade considera. E nós vamos avaliar o elemento 3, o terceiro elemento, né, que é considerado no diagnóstico da maturidade. Vamos lá. Então, quais são os 7 blocos, como falei? A velocidade no processamento do faturamento, a qualidade no processamento do faturamento, e hoje nós vamos detalhar o nível de informatização, tá bom? Então, veja, que elementos são considerados na avaliação do nível de informatização do hospital? Basicamente, gente, 2. Quais são esses 2 elementos? A quantidade de itens lançados na conta hospitalar manualmente. Né? E o outro item, o controle de falhas que comprometem o processo de faturamento. Então, veja, quanto maior o número de itens lançados manualmente no setor de faturamento, então você recebe o prontuário. Você tem que abrir o prontuário, analisar o prontuário para verificar os serviços que foram prestados e vai lançando manualmente um a um lá no teu sistema de faturamento. Quanto maior for o número de itens, menor é teu nível de informatização. Concordam comigo ou não? Sim ou não? Escrevam. Joia. E qual é o outro item que o nível de informatização considera quando você responde o diagnóstico? Controle de falhas.
Como você controla as falhas que chegam no teu setor de faturamento? Você, professor, aqui no meu hospital não dá tempo de controlar as falhas. Eu chego, recebo o prontuário, já vai para o auditor analisa todo o prontuário, verifica quais são os problemas, já passa para o setor de faturamento, o setor de faturamento já faz os lançamentos e a gente dispara. Não dá tempo para fazer a análise das falhas. A gente corrige as falhas e não controla. Não, professor, no meu hospital, a gente põe as falhas numa planilha, né? Põe as falhas numa planilha, acompanha essas falhas internamente no setor de faturamento e vai monitorando só essas falhas. Não, professor, no meu hospital, além de planilhar todas essas falhas, nós pegamos essas falhas, mandamos para a área de origem, interagimos com os originadores das falhas para que eles corrijam essas falhas para que não ocorra no mês seguinte. Então, tem de tudo no hospital, gente, tá? Tem de tudo. Tem gente que não dá tempo de controlar, tem gente que só controla na planilha para uso interno do setor de faturamento e auditoria, tem gente que, além de ter isso, interage com as áreas que cometem esses tipos de falha, tá bom? Então, veja, quando avaliamos esses dois elementos, nós temos a visualização dentro do diagnóstico de maturidade das ações que precisam ser implementadas, né? E quais são as ações que precisam ser implementadas, gente? A gente volta já a falar disso, porque antes eu quero, para alinhar conceitos, falar um pouco do que representa um sistema ERP. Professor, o que é um sistema ERP? ERP vem da sigla, né? Enterprise Resource Planning, ou seja, planejamento dos recursos de uma empresa. Então, um sistema integrado, o objetivo dele é fazer com que você use de forma otimizada os recursos da empresa. Por isso, qual é a função dele essencial? Primeiro, ele vai auxiliar na execução dos processos ou das atividades da empresa. O sistema ERP, este é o papel dele. Ele vai auxiliar. Todo o sistema ERP, ele é suporte, ele é apoio. Por isso que ele vai auxiliar você a executar a tua atividade de faturamento, de dispensação de materiais na farmácia, de devolução de materiais à unidade clínica, devolve para a farmácia, né, de materiais, medicamentos, vai te auxiliar você prescrever. Então, veja, o sistema ERP, o papel principal dele é informatizar a rotina operacional, os processos, tá? E esse sistema, ele está organizado em módulos. Então, eu tenho o módulo de farmácia, o módulo de prescrição, o módulo de atendimento, o módulo de faturamento, o módulo de lavanderia, de nutrição e por aí vai. Então, o sistema ele é distribuído em módulos, certo? E ele tem a função de executar as atividades. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Qual é o detalhe? Para esse sistema funcionar adequadamente, você precisa ter uma estrutura de cadastro, né? Uma estrutura de cadastro bem feita. Mas antes, daqui a pouco eu volto a falar disso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando o sistema é organizado em módulos, né? Cada módulo do sistema, ele tem obrigatoriamente 4 estruturas. Quais são essas 4 estruturas? Primeiro, ele exige que se tenha um cadastro. Depois, ele tem a configuração parametrização. Então, quando eu faço o cadastro, eu faço a parametrização, aí eu vou poder operá-lo. O que é operá-lo? Exemplo, faturamento. Módulo de faturamento. Você vai lá, vai cadastrar todos os itens, né? Isso que são todas as regras de, olha, taxa diária daquele hospital, como daquela operadora. Qual é a regra que eu combinei? Quando eu usar oxigênio, vou cobrar uma taxa sobre oxigênio? Então, qual que é a regra? Aí você vai colocar aquela regra.
você vai cadastrar todas as taxas. Opa, ó, você vai cadastrar todas as taxas e depois você vai colocar as regras. Não é isso? Você vai colocar as regras, que é a configuração, que está no contrato com a operadora de plano de saúde. Só depois que você faz isso, vou dar outro exemplo. Então, você vai cadastrar todos os tipos de honorários, né? Que vai servir para pagamento do médico, por exemplo, e depois você vai configurar segundo as regras estabelecidas no contrato com a operadora. Somente após isso, você vai poder operar o sistema. Nenhum sistema funciona sem cadastro e sem configuração ou parametrização, tá bom? Aí você começa a operar. O que é operar? Faturar, dispensar material, gerar lote de faturamento para mandar a operadora, registrar a produção assistencial, cadastrar, atender o paciente, prescrever. Olha, o médico só vai conseguir prescrever no computador se previamente tiver sido cadastrado os itens que são possíveis de um médico prescrever. E depois, se for feita a configuração, ele só pode fazer a operação, que é prescrever, por exemplo, se o cadastro estiver pronto e a configuração estiver pronta. E depois que você opera, o que acontece, gente? Depois que você opera, depois que você prescreve, depois que você dispensa medicamento, depois que você executa, né, o pagamento dos honorários do médico, depois que você fatura, o sistema te disponibiliza informação através dos relatórios. Para você saber, para quem mais eu estou faturando no hospital, para qual operadora de plano de saúde? Quanto que está o meu faturamento do SUS? Não é isso? Onde que está o maior faturamento? É da cirurgia? É do ambulatório? É do pronto-socorro? Por que você conseguiu isso? Porque você executou a operação, a rotina, dentro do sistema, e ele vai te dar informação. Agora vejam vocês. E se eu fizer o cadastro errado? Ou mal feito, incompleto? E se eu configurar o sistema de forma inadequada? Eu vou executar uma operação com dados, configuração e cadastro inadequado, que vai me gerar informação inadequada. Eu costumo brincar e dizer assim, gente, todo sistema é burro. Todo sistema. O teu sistema, ele vai ser ou melhor ou pior, dependendo do cuidado que você tem com ele. Né? Então, se o seu cadastro está nota 10, se sua configuração está nota 10, se os profissionais estão preparados para fazer a operação no sistema de forma adequada, se os teus profissionais conhecem as regras de negócio do hospital, então eu preciso conhecer o sistema, conhecer os processos, a regra de negócio do hospital, o teu sistema vai ser o melhor do mundo. Porque ele vai te dar a informação correta, adequada, no tempo certo. Agora, se você não cuida do cadastro, se você não cuida da configuração e não tem uma política de capacitação continuada em regras de negócio e em sistemas, em fundamentos da saúde e em sistema, eu te falo, você está com problema no seu hospital. E às vezes a gente tende a culpar o quem? O sistema. Ah, mas o problema não sou eu, professor. O problema é o sistema. O problema é a empresa de software. Mas antes de culpar a empresa de software, a gente sabe que tem sistemas que são problemáticos também. Mas use o máximo do sistema que você tem. Use todas as funcionalidades possíveis. Mas para você fazer isso, você tem que cuidar bem do cadastro, da configuração e ter uma política de capacitação dentro da sua empresa. Porque senão você não vai resolver. Eu te afirmo isso com todas as letras. Sistema não faz nada sozinho. Sistema não é a solução, sozinho não é a solução dos problemas de qualquer empresa do mundo. Não é só da área de saúde, não. O sistema é complemento. Porque se você não tiver domínio dos processos, das regras de negócios da área da saúde, e você não tem uma política de capacitação continuada, o sistema não vai resolver teu problema. Você pode ter o melhor sistema do mundo, que não existe, tá, gente? Não vai resolver o seu problema. Então, veja. Alguém
alguém discorda da minha opinião? Quem concorda com a minha opinião, escreve ali sim. Quem não concorda, escreve não. Por favor. Joia, é isso, não tem caminho, pessoal, não tem outro caminho. Tá? E olha, às vezes o hospital está perdendo muito dinheiro, mas muito dinheiro, porque não olha para isso aqui. Não cuida. Às vezes o investimento é tão pequeno numa política de capacitação, numa política de gestão, de pós-implantação de sistema, mas o hospital opta em perder mais do que cuidar disso dentro da sua estrutura hospitalar. E nós vamos dizer hoje aqui como você pode melhorar o passo a passo, como você pode resolver esse problema, tá bom? Vamos seguindo. Então, como disse, o sistema ele é organizado em módulos, tá? E você tem que ter essa estrutura, né? Cadastro, configuração, operação, ele te dá relatórios, indicadores, e os módulos, eles se conversam por integração. O módulo de recepção é integrado com a prescrição, por isso que quando o paciente chega no hospital, a recepcionista cadastra o paciente, quando o médico chama, o médico já está sabendo que foi chamado o paciente, ele já está sabendo que tem alguém aguardando ele. Ele aperta lá o botão do sistema e o sistema anuncia a chamada. Por quê? Porque os módulos estão integrados. Você cadastrou na recepção, a informação aparece para o médico. Agora vejam, de novo, para reforçar, cadastro mal feito. Vejam a bola de neve que você constrói dentro da estrutura hospitalar. E você pode, um sistema, ao invés de ajudar, pode transformar o caos no hospital. Se mal configurado, se cadastro mal feito e se você não tem uma política de manutenção de cadastro, de operação e de treinamento no hospital. Tá bom? Então vamos lá. Entendido esses conceitos, quando a gente vai avaliar o nível de informatização na maturidade do convênios, eu vou colocar para vocês o seguinte, olha, quantidade de itens lançados manualmente na conta hospitalar. O que se lança numa conta hospitalar, gente, via de regra, quando eu estou falando de convênios? Você lança gasto do centro cirúrgico, você registra os materiais e medicamentos vinculados à prescrição, honorário médico, honorário de outros profissionais de saúde, dietas, hemoderivados, exames de imagem, exames laboratórios, outros exames, diárias, taxas, pacotes de procedimentos, OPM, tudo isso é o que é lançado na conta hospitalar. Eu pergunto a você, Diego de Jesus, vai ficar disponível não só esta gravação, como todas as outras da série de webinars. Amanhã, quem está inscrito vai receber essa gravação com o PowerPoint, com a apresentação em PDF, tá certo? Com muita... até amanhã, meio-dia, acho, vocês recebem isso. Amanhã recebe, ou de manhã ou à tarde, recebe um e-mail, tá bom? Então, vejam, são todos esses itens que você lança na conta hospitalar. Todos. Eu pergunto, em termos da maturidade, tá? Quantos desses itens você lança manualmente? Ora, se você tem um sistema dentro do teu hospital que é integrado, por que você está lançando manual esses itens? Aí tem um problema. Problema de cadastro, problema de configuração, problema de capacitação que precisa ser resolvido. Tá? Então, veja, quanto maior o número desses itens que você lança na conta hospitalar manualmente, maior teu problema de nível de informatização. Então, teu nível de informatização está baixo. É uma relação inversamente proporcional. Maior número de itens lançados na conta hospitalar, manualmente, pelo setor de faturamento, menor é teu nível de informatização. Professor, e como eu posso fazer para melhorar o meu nível de informatização no hospital? Você tem que implementar um plano de ação. Então, por exemplo,
Lembra que nós falamos que são 2 itens considerados na avaliação? A quantidade de itens lançados manualmente na conta hospitalar e o outro que é o controle de falhas. Vamos falar da quantidade de itens que é lançado na conta hospitalar manualmente. Você tem que definir um plano de trabalho, um plano de ação para resolver. Então, primeiro, você tem que analisar, olhando só para o módulo de gestão de faturamento aqui, pessoal. Analisar todas as regras de cada contrato e convênio para o processamento do faturamento. Então, você vai ter que pegar todos os contratos, todos, com as operadoras, com SUS ou convênios, e ver como é que estão as regras. Qual é a regra de taxa? Qual é a regra de diário? Professor, mas a gente fez isso na época da implantação. Foi difícil, que a gente não conhecia o sistema, e a gente sofreu muito no processo de implantação. Sim, sofre, que é um processo de mudança complexo. Não é isso? Mas agora chegou a hora de você arrumar a casa. De você eliminar as perdas do seu hospital. Então, você tem que implementar um plano onde você vai analisar analisar contrato por contrato, regra por regra, para depois revisar se está correto o cadastro e a configuração está correta no sistema. O que eu devo cobrar? O que eu não devo cobrar? Segundo passo, gente, você tem que padronizar todos os códigos e nome dos serviços da instituição de saúde antes de colocar no sistema. A gente observa, às vezes, que tem uma taxa, a taxa de oxigênio tem 5 nomes. É cadastrado 5 nomes diferentes para a taxa de oxigênio. Aí, meu amigo, não tem sistema que acerte. Então, antes de colocar qualquer informação, você tem que padronizar os cadastros. Tem uma tarefa, antes de cadastrar, eu tenho que padronizar, para depois colocar a informação adequada no sistema. Professor, mas não deu tempo de fazer isso na implantação. Às vezes não dá, mas chegou a hora de arrumar. Você tem que, gente, olha, conhecer todas as ferramentas disponíveis que o sistema te disponibiliza. Você conhece o que é a funcionalidade? A funcionalidade é a facilidade de operação que o sistema disponibiliza para você. Exemplo. Olha, na hora que a farmácia faz a dispensação de um medicamento, libera o medicamento para um determinado paciente, aquele medicamento cai diretamente na conta do paciente, na conta hospitalar. Isso se chama funcionalidade. Porque ele faz o lançamento automático na conta do paciente do medicamento na hora que é dispensado. Ou na hora que a enfermagem vai no computador e marca lá, medicamento administrado para o paciente. Aí cai na conta. Percebe? Isso se chama funcionalidade. Você conhece todas as funcionalidades do sistema que você usa no seu hospital? Independe de qual seja o sistema. Não. Então, como é que você vai potencializar o uso do teu sistema? Para diminuir o gap de nível de informatização do hospital? A gente não sabe manipular aquilo que não conhece. Então, é preciso o quê? Capacitar. É preciso aprofundar, mergulhar no uso do sistema. E a gente só consegue mergulhar no uso do sistema se a gente conhece. Então, precisa capacitar em sistemas também. Mas não adianta capacitar só em sistemas se eu não conheço as regras de negócio do meu hospital. Se eu não conheço os processos, se eu não conheço os fundamentos da saúde do hospital. Então, precisa capacitar em negócios, fundamento da saúde e em sistemas. Como que você precisa potencializar o uso do sistema usufruindo de ora bolas. Uma vez conhecidas todas as funcionalidades que o programa de computador dispõe, eu vou aprofundar no uso. Aquilo que o sistema não tem, eu vou dizer, olha, vou falar com o fornecedor, olha, tem uma funcionalidade aqui que é legal que vocês não têm. Uma via de regra, olha, gente, os sistemas já estão meio equiparados. Todos têm a maioria das funcionalidades. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando eu olho, também, olha, é preciso rever os cadastros e as configurações dos sistemas. Todas. Professor, mas a gente fez isso na implantação. Amigo, o sistema é vivo.
O sistema é vivo. As pessoas estão manipulando o sistema diariamente. Então, se você implantou há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, chegou a hora de revisar de forma organizada, de forma estruturada. Agora que você conhece o sistema um pouco mais. Mas isso tem que ser um plano organizado, sistematizado, porque senão você vai continuar dando prejuízo para o hospital. E eu digo a vocês, fazer um plano desse é mais barato do que ficar todo mês tendo prejuízo por falha, por demora, por isso, por aquilo. É imprescindível que se capacite os partícipes do processo de faturamento. Então, quem são os partícipes do processo de faturamento? Eu falei no início, 70% a 80% do corpo de profissionais do hospital participam do faturamento. O médico, a enfermagem, o faturamento, o comercial, todas essas áreas precisam ser capacitadas. E como capacitar? Todo mundo, tanto em sistema como em negócio. A gente tem o programa de capacitação, de certificação Glosa Zero, que capacita em negócio, em fundamentos da saúde. E você, para capacitação de sistema, tem que falar com o teu fornecedor, tá bom? Outra coisa, criação de pequenos pacotes, curativo, punção, isso é importante porque facilita o lançamento na conta hospitalar. E aí você vai aumentando reduzindo o lançamento manual e aumentando o lançamento automático. Não é isso? Pessoal, é preciso implantar a sistemática de auditoria de cadastros e configuração dos sistemas. Ah, professor, depois que a gente implantou, aí cada um toca o seu. Está errado. O sistema é que nem uma criança. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ser acompanhado. Porque se você deixar ele largado, daqui um dia o sistema ele está desintegrado. Aí você tem que pagar a reimplantação. E reimplantação, sabe como é o nome disso? Tudo que tem é prejuízo. Reimplantação, recálculo, reprocessamento, refaturamento, tudo isso é perda para o hospital. Entenderam? Manter a boa comunicação entre os setores para evitar falha. O que é isso, gente? Se os setores hospitalares não se comunicam, se as falhas identificadas no setor de faturamento, no setor de faturamento, no setor de auditoria, se essas falhas não são implementados plano de ação, é uma pena. Porque você, do faturamento, da auditoria, vai ter que executar uma função e uma disfunção. Qual é a função? É teu papel. Auditar a conta, processar o faturamento. É tua função. Qual é a disfunção? O que é uma disfunção? É aquilo que não deve existir, aquilo que compromete a operação. Então, por exemplo, sair corrigindo a falha de todo mundo todo mês. E parece que não tem solução no hospital. Ah, professor, eu estou aqui há 20 anos no hospital, no faturamento sempre teve. Isso não tem solução. Não tem solução porque não foram implementadas ações para resolver. Eu garanto para vocês que dá para mudar com capacitação. Tá bom? Tem que padronizar processos e manter-se atualizado sobre as novidades disponibilizadas pelo sistema. Como é que é a sua comunicação com o teu fornecedor do software para conhecer as novas funcionalidades? Ah, professor, não sei. Aqui no meu hospital, nem sei como é que ocorre isso. Tá vendo? Bom, então ações estratégicas que você pode implementar na prática. Primeiro, identificar os motivos que incentivam lançamentos manuais. Por que eu estou fazendo lançamento manual? Lista. Definir plano de ação para eliminar os problemas identificados, seguindo o roteiro que eu mencionei. Garantir a manutenção e cadastramento do sistema de gestão integrado informatizado. Ou seja, tem que ter uma área ou pessoas responsáveis pela manutenção dos cadastros e configuração dos sistemas. Utilizar o sistema de forma adequada. E, gente, olha, implementar um programa de capacitação em fundamentos da saúde, em regras de negócio, em processos e em sistemas. Nós, do Instituto, ajudamos vocês nesses 3 primeiros itens.
Professor, eu quero conhecer o programa de certificação Glosa Zero. Manda um e-mail para nós depois, que a gente manda. Nós temos um vídeo que explica o que é o programa de certificação de capacitação 100% online, tá? E a gente vai divulgar futuramente, que a gente vai fazer outro webinar para falar do programa de certificação Glosa Zero. E a capacitação em sistemas é com o teu fornecedor. O bom fornecedor hoje de software, ele tem os cursos gravados. O bom fornecedor de software, tá? Ou cria uma equipe interna para multiplicar o conhecimento. Isso a gente pode ajudar vocês como estruturar, tá? E, logicamente, é preciso monitorar. Gente, quem não monitora não gerencia nada. Se você diz que é gestor, mas você não sabe o número de falhas que ocorrem no teu setor, estou falando de faturamento, quem são os principais setores que geram falhas? Quais são? Se você não sabe disso, eu me desculpe dizer, você não é um gestor. Você é uma pessoa da operação. Você precisa ter o domínio disso para implementar planos de ação para resolver, tá? O segundo item que nós mencionamos, controle de falhas que comprometem o processamento do faturamento. Você precisa como resolver esse problema de falhas para eu aumentar o meu nível de informatização, professor? Ah, tá. Vamos lá, Tatiane. Desculpa. De vez em quando eu tenho que olhar no bate-papo. Quando você tem a rotatividade considerável na equipe de enfermagem, no setor de faturamento ou de médico, gente, capacita. Sabe por que você tem... Lógico, a rotatividade existe. A rotatividade existe. Infelizmente, tá? Mas você pode implementar um programa de capacitação continuado. Todo hospital precisa ter um programa de capacitação continuado. Todo hospital precisa ter. E se você tem isso implantado, você consegue resolver 90% dos problemas que a Tatiana está colocando aí de essa rotatividade considerável. O problema é que você tem a grande rotatividade, aí o que acontece? Entra novos profissionais, aí o que estava aqui na operação ensina, ó, é mais ou menos assim. Aí vai, lembra aquele processo de comunicação informal? Aí o outro que estava aqui vai embora e passa para o outro, daqui a pouco ninguém sabe nada. Por quê? Porque é falha do hospital não ter um programa de capacitação continuado. Às vezes o médico entra para clinicar, ele não sabe o que é um laudo de AIH, porque não foi formado na universidade e nem o hospital forma. Como é que o hospital quer reduzir as falhas? Isso eu estou falando do SUS. O médico não sabe o que é uma guia TIS. Como que quer? O médico não sabe a importância que se ele deixar de carimbar e assinar, ele não vai receber o honorário dele. Isso é falta de capacitação, gente. A recepcionista não sabe a importância de colocar o código correto. Do código da operadora de plano de saúde, ou mesmo o Código Nacional de Saúde do cartão SUS. Não sabe. Não sabe, está ali, parece uma máquina. Como você quer ensinar, fazer com que o teu hospital tenha pessoas pensantes, se você, hospital, não estimula o teu profissional a pensar? Percebem? Então, se você não tem um programa de capacitação, o hospital é um dos principais culpados pelos problemas. Vocês me perdoem a franqueza, mas é a realidade. Agora, se você tem um programa de capacitação, você tem como minimizar esses tipos de problemas. Você tem que minimizar e até eliminar. Não tem jeito. Vocês vejam que no item 1 falamos de capacitação. No item 2, voltamos a falar de capacitação. Tá? Definir plano de ação para eliminar... Primeiro, no controle de falhas. Vocês concordam comigo ou não, gente? Quero, desse
desta fala, até deste desabafo, concordam ou não? Faz sentido ou não isso que estou falando para vocês? Faz sentido? Sim ou não? É o caminho. Não tem outra solução, gente. Não tem. Aliás, né? Aliás, eu digo a vocês o seguinte: por que que nós estamos, cada um de vocês que estão neste webinar, estão na posição que vocês estão no hospital? Porque, de alguma forma, vocês foram capacitados na escola, né, no ensino superior, no ensino médio, sei lá. E também foram capacitados, bem ou mal, completo ou não, na operação que vocês estão fazendo. Graças à capacitação. Porque se você não tivesse capacitado, você não estaria nem entendendo o que eu estou dizendo. Entende o que eu quero falar? Então, vejam. Controle de falhas que comprometem o processo de faturamento. Como resolver isso? Primeiro, você precisa identificar todas as falhas que comprometem o processo de faturamento do hospital. Ou seja, falhas por setor, por motivo, por profissional, por especialidade. Porque se você não conhecer o problema, como você vai resolver? Se o médico não tiver o diagnóstico, o raio-x, né, do meu pulmão, estou tossindo e doendo o peito. Se ele não tiver o raio-x, que é o diagnóstico, né, como ele vai dar o diagnóstico? Né? Como ele vai dar? A mesma coisa aqui. Se você não souber aonde estão as falhas, como você vai resolver? Então, você precisa documentar, identificar essas falhas. Depois, você precisa definir plano de ação para eliminar as falhas. Olha só, quem adquire o nosso programa de certificação Glossas Zero, vai um programa de computador local, gratuito, vai junto com o programa de capacitação, onde o hospital, o setor de faturamento e auditoria, consegue registra todas as falhas e ele consegue ter a falha por profissional, por especialidade, por motivo, em qual documento que contém mais falha, e essa falha, ela é disponibilizada de forma online para o gestor da área, para o médico, para a superintendência, para todo mundo no hospital, para se tomar plano de ação. E aí, você começa a mudar a cultura, que o setor de faturamento e auditoria não é uma área para corrigir falhas. Eles têm que receber o prontuário liso, correto, para analisar, processar a conta e mandar para frente. É preciso também, gente, capacitar a equipe envolvida na atividade. Ou seja, capacitar todos os partícipes do processo de faturamento nos fundamentos da saúde, em regras de negócio, em processos e em sistemas. E, logicamente, monitorar as falhas. O que eu passei até aqui é na área do convênios. Professor, e a maturidade explicada no SUS, como funciona? Gente, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só vai ter... Então, nós avaliamos a quantidade de itens lançados na conta hospitalar e o controle de falhas. É o mesmo processo. Que a gente está falando dos dois em produção assistencial, em faturamento, em processamento do faturamento. Agora, eu vou passar rápido o SUS, porque é a mesma coisa, só mencionando as diferenças. Então, por exemplo, quando você vai analisar os itens lançados manualmente, você tem que analisar as regras, né, do sistema de gerenciamento de tabelas, que a gente chama de SIGTAP, que gerencia as tabelas de procedimentos do SUS. Você tem que configurar, preparar o sistema à luz dessas regras, né? Você tem que conhecer as ferramentas, padronizar os códigos e nomes que vai botar no sistema. Mesma coisa do convênios. Conhecer as ferramentas, potencializar o uso. Tudo isso está no convênios. Rever os cadastros conforme os códigos da SIGTAP. Capacitar os profissionais. Implantar a sistemática de auditoria. Manter boa comunicação. Padronizar processos. Quer dizer, tudo é a mesma coisa da maturidade explicada do SUS, do convênios, né? Identificar motivos, definir plano de ação, garantir a manutenção. Não muda nada, muda para as especificidades, não é isso? Porque a tabela de precificação, vamos dizer assim, do SUS, que gerencia todos os procedimentos do SUS, essa tabela de procedimentos que é gerenciada pelo SIGTAP, que é o sistema
que gerencia a tabela unificada de procedimentos do SUS, você vai ter que aqui configurar à luz dessas regras. E o resto, SUS e convênio, a mesma coisa. Tá bom? Vejam como é que identifica as falhas, como é que corrige as falhas, e tá aí. É o mesmo procedimento. Professor, voltando, gente, assim, olha, para a gente fazer uma reflexão ainda maior da importância da questão de cuidar do sistema. Sistema não funciona sozinho. E nem qualquer tecnologia no mundo. Vou mostrar um exemplo para vocês. Antes de mostrar esse exemplo, eu vou falar para vocês o que é tecnologia. No sentido amplo, tecnologia é tudo aquilo que facilita a vida do ser humano. Professor, então, um formulário de atendimento, que eu mudei, botei uns campos, tal. Esse formulário é uma tecnologia? É. Por quê? Facilitou a vida do ser humano. É uma tecnologia, é um formulário. Tecnologia não é só computador, não é só software, não. Um formulário que facilitou a coleta de informações é uma tecnologia. Tá bom? Então, vejam. Tecnologia, carta. Todo mundo sabe o que é carta. Hoje tem e-mail, né? Mas tem alguém que não sabe aí o que é uma carta, pessoal? Que às vezes, pessoal que é novo, né, nem sabe o que é isso. Veja, a carta, para que ela cumpra o seu papel, ela precisa que tenha alguém que saiba escrever. Porque senão, como é que vai fazer? Tem que ter uma caneta ou um instrumento similar que você possa registrar a escrita. Tem que ter um papel ou algo similar que eu possa registrar a escrita. Para que a carta cumpra o seu papel, ela tem que ter um órgão que pegue a carta do remetente e leve para o destinatário. Tem que ter o profissional que saiba escrever. E tem que ter alguém que saiba utilizar a carta. Pergunto, se a carta não tiver esses elementos, ela vai cumprir o seu papel? Sim ou não? Escrevam para mim. O que vocês acham? A carta não tem esses elementos. Ela vai cumprir o seu papel? Ela não tem escrita, não tem caneta, não tem alguém que saiba ler o que está escrito. Ela vai cumprir o papel dela, essa tecnologia carta? Não, claro que não. Aí vamos lá. A tecnologia evoluiu, agora tem o Telex. Alguém sabe o que é o Telex? Alguém sabe o que é Telex, gente? Isso aqui é antigo, né? O Telex, eu acho que muita gente não vai saber o que é. É o seguinte, pessoal. Telex é o seguinte. Eu fui funcionário de banco, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil até 97. Então, lá no Banco do Brasil, por exemplo, você queria mandar o dinheiro lá do Piauí para São Paulo. Aí você chegava no banco, entregava o dinheiro, aí a gente ia lá e digitava lá. Olha, fulano está mandando tanto para Beltrano. Aí eu digitava aquilo em Teresina, no Piauí, aí chegava essa mensagem numa impressora, era num outro Telex. Aí saía impresso, dizendo que fulano, RG tal, CPF tal, tá mandando R$500 para Beltrano, tá. Aí a pessoa ia lá naquela agência do Banco do Brasil, que recebeu o Telex, para chegar, ó, recebi aqui e tal, tem um dinheiro para receber. A gente ia procurar os caixa, ia procurar o papel impresso, aí olhava, analisava, dizia, sou velho, hein, pessoal? Aí analisava, aí via, identificava a pessoa, RG, CPF e pagava o dinheiro. Esse é o Telex, tá? Então, vamos lá. Esse Telex, pessoal, para que ele cumpra a função dele, essa tecnologia, precisa de alguém que saiba digitar, precisa que tenha o aparelho de Telex, o profissional, precisa ter uma tecnologia de comunicação que digita em Teresina, no Piauí, e sai a impressão em São Paulo. Não é isso? Então, veja, de novo, sem esses elementos aqui, essa tecnologia funciona? Cumpre o seu papel? Não. Vamos evoluir? Telefone. Todo mundo sabe o que é o telefone. Essa tecnologia telefone, né? Se a gente não conhecer os números, não souber o que é número, se não tiver uma linha telefônica, se não tiver um profissional que não saiba utilizar, o telefone também não vai cumprir o seu papel. A tecnologia não vai cumprir o seu papel. Pessoal, tem alguém que levantou a mão?
escreva, por favor, porque aí só dá para fazer o bate-papo. Escreve que eu vejo aqui e respondo, tá? Se eu souber, claro. Aí a tecnologia evoluiu, vem mais uma tecnologia, e-mail. Todo mundo já usou o e-mail. Pessoal, o e-mail vai conseguir cumprir o seu papel se você... A tecnologia, né? A tecnologia de correio eletrônico vai cumprir o seu papel se eu não tiver uma conexão de internet, por exemplo. Se eu não tiver um gerenciador de e-mail, que é, no caso, o Outlook, né? Mais utilizado, Gmail agora, né? Hotmail. Se eu não tiver um computador que eu possa mandar o e-mail ou um notebook, se eu não souber utilizar, a tecnologia vai cumprir o seu papel? Não vai. A mesma coisa. Agora, ó, isso aqui todo mundo tem, a terra barata. Celular. Smartphone, né? Que chama. O smartphone vai cumprir o seu papel se eu não souber os números, se eu não tiver internet, se eu não souber utilizar? Não vai. Assim também é o ERP que você utiliza. Ele exige algumas, né? Isso aqui nós chamamos de elementos orbitais. Isso aqui, ó, são os elementos que orbitam a tecnologia. Eles estão ali e você tem que atendê-los, porque senão não vai cumprir o seu papel. E aí, pessoal, quando eu olho para a tecnologia, para o ERP, ele também tem seus elementos orbitais. Certo? Ele também tem seus elementos orbitais, o sistema que você utiliza no seu hospital, que se chama ERP. Quais são os elementos que orbitam, assim como esses elementos que nós vimos agora? Quais são? Você precisa ter formação continuada em sistema, em processos, em regra de negócio dos profissionais. Você precisa ter multiplicadores dentro do hospital, né? Para que treinem as outras pessoas, multiplicadores que conheçam aprofundadamente o sistema. Você precisa ter auditoria de sistemas. Você precisa ter um comitê de melhoria contínua. Você precisa ter gestão dos cadastros e configuração. Ok? Você precisa ter conhecimento, né? Saber utilizar, conhecimento dos números, saber ler e escrever, porque senão não vai funcionar. Você precisa saber utilizar o sistema. Porque se você não souber, você vai comprometer a operação do hospital. E às vezes pode até dar prejuízo. Você, por exemplo, tem que ter profissionais capacitados, tem que ter gente que opere o sistema. Então vejam, esses são os elementos orbitais que, quando se implanta o sistema, você precisa implementar para potencializar o uso do sistema em seu hospital, para você aumentar o nível de informatização. Professor, eu não sei fazer isso, é complicado, é complexo. Nos procure que a gente te ajuda a fazer, tá? Então vejam, como capacitar os profissionais da saúde, da sua instituição de saúde? Implementar um programa de capacitação contínuo para não acontecer aquele problema que a colega falou aqui, que, olha, tem muita rotatividade, como eu faço resolver? Implante um programa de capacitação continuado. Na parte de negócio, nós temos o programa de certificação Glosa Zero, SUS e convênio. Amanhã, quando nós mandarmos o vídeo, essa gravação, vai um vídeo que apresenta o programa de certificação Glosa Zero, mas ele também está publicado no nosso YouTube. Nós estamos preparados para te capacitar em fundamentos da saúde, em regra de negócio, em processo, implantar uma cultura de capacitação no hospital completa, que você pode capacitar. Se teu hospital tem 3.000 profissionais, nós temos infraestrutura para capacitar 3.000 funcionários. E digo mais, professor, mas o investimento disso é alto. Não. Não. Dependendo da maioria dos hospitais, o investimento não chega ao investimento de o valor mensal de um profissional. Tá? Acreditem, é real. Porque é totalmente à distância, tecnologia de ponta, tá? Pessoal, estamos caminhando para o nosso encerramento do webinar. Nós estamos aqui no dia 14/10 e falamos do nível de informatização, que é o elemento 3 da maturidade, que avalia a maturidade do processo de faturamento de convênio. Os próximos, 17/11, 12, 19 e 16/2, avaliarão, respectivamente, capacidade de geração de receita, fluxo de caixa, que é o elemento 4,
Depois, padronização de processos, cultura de gestão por resultados e metas, e o último, capacitação de profissionais. A gravação de todos os webinars anteriores, vocês vão receber amanhã, e o de hoje, amanhã, no e-mail que a gente vai disparar, tudo bem? Gente, eu vou colocar aqui para vocês, para quem tiver interesse. Professor, eu quero fazer esse diagnóstico que o senhor mostrou no início, que ele é pago. Sim, ele é pago. Mas eu quero saber o nível de maturidade do processo do meu hospital. Como que eu faço? Eu vou colocar o link agora para vocês. Quem tiver interesse em fazer gratuitamente, vai clicar nesse link. Alexandre, prepara o formulário de avaliação, se der tempo, para a gente colocar aqui para o pessoal. Eu vou colocar o link para vocês Quem tiver interesse, quero fazer o diagnóstico, que, professor, você deu um desconto de 100% para nós. Eu quero saber a maturidade do SUS ou a maturidade do faturamento convênio do meu hospital. Você preencha esse link que vocês acabaram de receber, que eu coloquei aí no bate-papo, preencheu com as informações, nós vamos ligar para você, agendar um horário para explicar como faz o diagnóstico e a gente implementa no teu hospital gratuitamente. Pessoal, vale a pena conhecer o nível da maturidade para você implementar os planos de ação, tá bom? Com isso, então, cliquem lá, façam a sua inscrição, que a gente, a partir de amanhã, começa a fazer os contatos para você entender mais detalhadamente como é a aplicação do diagnóstico e a gente implementar. Tá ok? Ficou claro, gente? Eu quero agradecer a vocês, a presença de vocês. Conto com a participação de vocês no próximo evento, tá bom? E vamos nos falando, tá ok? Eu agradeço imensamente a presença e participem dos outros webinars. Levem esses conhecimentos para dentro do hospital de vocês. Muito obrigado a todos.